Seja bem-vindo a mais um Impactado Cast. Muita alegria, Jadaí, de te ver aqui, meu irmão. Alegria minha também. Como é que tá as coisas? Convidado especial hoje. Opa. Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus nos deu a honra de estar hoje com um grande homem de Deus. Sim. Você apresenta? Pode apresentar. Pastorzão de primeira, dali da comunidade evangélica, transformando vidas. Nosso pastor Cláudio Borges. Que alegria, pastor, ter o senhor com a gente aqui. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, nesse dia aqui abençoado, né, um dia escolhido pelo Senhor para nós. E eu estou aqui para contribuir para o reino. E fico feliz pelo convite recebido da parte dos nossos amados aqui. E acredito que essa nossa conversa aqui vai contribuir bastante para que o reino de Deus se fortaleça na vida daqueles que estão nos assistindo. Que bênção. Eu me senti honrado, G10, porque para falar com o presidente dos Estados Unidos, eu acho que eu conseguiria com mais facilidade. Eu tinha que falar com a secretária, com o assessor. Que honra, né? É só para tirar um pouquinho da carga e a gente coloca aí, de repente, essa juventude para trabalhar com a gente. Verdade, verdade. Né? É mais fácil a gente também não esquecer os compromissos, né? Isso também. Inclusive essa menina que é Cassiane, eu agradeço a Deus pela vida dela. Muito gente boa e gente finíssima, pastor. Amém. Que educação, hein? Tem também a Nayara também, que é que faz a agenda da gente. Equipe forte, né? Então não tem como eu esquecer os compromissos, né? É verdade. Chega um período que a gente precisa aí desses irmãos aí para nos ajudar. Pastor, fala um pouquinho do começo da sua história, pastor, pra gente. Bom, eu já estou no Evangelho há quase 40 anos, né? Eu me converti a Jesus Cristo. Durante esse tempo aí, a minha família vem de um berço, né? Totalmente diferente, né? A gente vem do espiritismo e com algumas dificuldades, até que nós, graças a Deus, chegamos ao Evangelho. Nós tínhamos, né, eu tenho uma irmã que ela sofreu muito com problemas de saúde, porque era uma menina que dava crises epiléticas. E nós, durante esse período, a gente ia para tudo que era lugar. Mas aí até que alguém anunciou Jesus Cristo pra gente. Meu Deus. E dali pra frente a história mudou e hoje estamos aqui pra glória do Senhor nosso Deus, já quase 40 anos no Evangelho. Meu Deus, pouco tempo, né? 40 anos. Não era nem nascido. Nem existia ainda. A gente está aprendendo ainda, né? Que bênção. Está aprendendo ainda. Hoje a minha irmã, graças a Deus, ela tá curada. Né, foi um período difícil, né? E interessante que quando eu cheguei no Evangelho, na verdade eu não queria Jesus, eu não queria esse negócio de ser crente. Aí chegaram os meninos na minha casa e perguntaram para mim se eu queria aceitar Jesus. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma proposta a vocês. Aí eles perguntaram, qual a proposta? Eu falei assim, a minha proposta é a seguinte, eu tô cansado, eu já venho de uma dificuldade muito grande, com esse problema da minha irmã, um pai que me deixou. E eu falei assim, olha, se esse Deus de vocês é o Deus que vocês afirmam ser, eu quero fazer uma proposta a esse Deus de vocês. Aí eles falaram, qual? Eu quero que ele me dê 3 coisas. Se dentro de 3 meses, esse Deus de vocês, que vocês pregam, me der essas 3 coisas que eu estou precisando, eu vou aceitar ele agora. Eu não vou esperar ele fazer para eu poder entregar a minha vida na mão dele, porque eu sei que ele é Deus e eu sou homem. Eu vou aceitar ele, mas eu quero 3 coisas. Eles perguntaram para mim, o que você quer? Eu falei assim, olha, eu quero um emprego porque eu estou desempregado e um homem sem trabalho, ele não vai muito longe. Eu quero uma namorada porque eu estou com 18 anos, aparecem umas meninas aí, mas eu quero algo de compromisso e eu quero a cura da minha irmã que está dando 11 crises de epilepsia por noite, ficando 3 dias desacordada. Meu Deus, pastor. E ali naquele momento, eles oraram por mim, eu aceitei Jesus, fui para a igreja e fiquei na igreja. É interessante, foi bom vocês perguntarem isso. Tô todo arrepiado. É muito forte interessante, demais. É muito legal, porque quando eu cheguei na igreja, eu fiquei esperando as 3 coisas acontecerem durante os 3 meses. Mas no primeiro mês não aconteceu o que eu pedi a Deus.
Né? Um certo dia eu estava dentro do meu banheiro, tomando meu banho, fui batizado com o Espírito Santo. E comecei a falar em línguas estranhas, eu não entendia nada. Até que eu procurei um dos meninos que me assessoravam, que cuidava de mim a pedido do pastor, e aí ele falou assim: rapaz, Deus batizou você com o Espírito Santo. Eu olhei para ele e falei assim: cara, mas eu não pedi esse negócio de ficar falando enrolado. Eu não pedi esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Aí eu falei para ele: você tem que me explicar o que está acontecendo. Aí ele falou para mim assim, ele disse assim, primeiro foram criados os céus e a terra. Primeiro Deus criou os céus. Depois Deus criou a terra. Eu falei para eles: o que você quer me dizer? Deus jamais te daria alguma coisa sem antes colocar na tua vida o que daria sustento ao que você está pedindo. Por isso que Deus te batizou com o Espírito Santo. Porque Deus te daria as 3 coisas sem te dar garantia de que essas coisas pudessem permanecer contigo. Então, antes da namorada, da cura da sua irmã, do emprego, entendeu? Antes dessas 3 coisas acontecer na sua vida, ele te sela com o Espírito Santo para que você possa seguir firme naquilo que ele pediu e para que ele honre a presença dele na sua vida e a sua palavra. Resumindo, hoje eu sou casado com a mesma pessoa que é minha esposa Roseni. Um beijo, meu amor, para você. Eita, a mulher dos meus sonhos. Eu costumo dizer que é a mulher da minha virgindade, né? Minha primeira experiência, para a glória de Deus. Hoje eu sou casado com ela há 36 anos. Hoje a minha irmã está abençoada e de lá para cá nunca mais faltou nada, para a glória de Deus. Meu Deus do céu. Que ousadia, hein? Forte, hein? Que ousadia no primeiro contato. Primeiro. No primeiro contato. Eu queria saber se eu tinha valor. Essa foi a minha colocação. Porque eu já tinha passado por muitos segmentos até chegar a Jesus. E eu não tenho nenhum arrependimento. E estou aqui na presença do Senhor hoje, abençoado, casado, 3 filhos maravilhosos, vivendo uma fase boa da minha vida, a igreja caminhando bem. E as pessoas perguntam para mim assim, dessa maneira: como é que está a sua vida? Eu sempre falo para elas: minha vida está melhor do que eu mereço. E aí, tá tudo bem? Aí eu falo: olha, se não estiver bem é porque eu estou orando pouco. Inclusive, uma das marcas da Transformando Vidas é a vida de oração. Porque eu cheguei à conclusão que a unção ainda faz a diferença. Faz. Para a glória de Deus. Como faz, né? Amém. Meu Deus. O encontro da sua vida, né, pastor? Perfeito, perfeito, perfeito. Interessante. E, pastor, a gente sabe que o senhor trabalha muito essa questão de família, missões. A gente gostaria de explorar um pouquinho dessa sabedoria aí nessa área aí. Amém. Pra gente tá dando início. Falar um pouco sobre família, sobre o casal, sobre filhos. Sim. Sobre essa atualidade, no momento atual que nós estamos vivendo, que é um momento meio crítico, né? Pra família. Perfeito. Vou largar uma bomba aqui. Pode largar uma bomba? Vambora, né? Bom, estou acompanhado de 2 pessoas abençoadas. Qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários, com certeza. Vamos lá. O pastor já veio com segurança tem ali, ó. Tem ali o André. Deus abençoe, André. Pra dar um suporte. Amém. Obrigado, André. Então, tava dando uma olhada, pastor. Instituto Brasileiro do Direito da Família, 19 de abril desse ano, fez uma nota que no período de 2020, vamos entrando já nessa questão de divórcio, teve uma queda de 13,6% no divórcio. Sim. Só que no período de 2021 teve um aumento de 40%, Gilberto, no divórcio. Assim, é um aumento absurdo, que saiu até nos jornais, nas principais revistas. E eu queria ver com o senhor, além assim da pandemia, eu sei que a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, e perfeito. Acabou que de repente, né, apareceu o problema que muitas pessoas mascaravam ali com os compromissos externos. O que o senhor poderia dizer pra gente, fazer um relato sobre toda essa situação? Toda essa situação aí. Bom, é preciso a gente entender uma coisa. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela atua na área de direito, e por sinal quero mandar um beijo para ela, a doutora Clarice, que é minha nora, eu chamo de minha filha, e também o meu filho Marlon, né, pastor Marlon. E nós estávamos conversando sobre isso. Nesse período que você acaba de citar, ela passa para mim uma informação
que cerca de 80 mil divórcios aconteceram no Brasil. Exatamente. E não é pouca coisa. Muita coisa. E nós estamos falando de 80 mil pessoas, de 80 mil divórcios que aconteceram. E eu estava pensando sobre isso. O que leva o divórcio a ter força num relacionamento conjugal? Primeiro, nós sabemos que Deus é um Deus de princípio. Quando eu falo de princípio, eu não estou falando de religião. Porque eu conheço pessoas que não são cristãs, seja católica ou evangélica, que elas mantêm o princípio. E aí você vai falar, onde está esses princípios? Quando você pega o decálogo, que é os 10 mandamentos, você tem ali 3 palavras importantes que precisam ser preservadas no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, né? A primeira palavra é fidelidade. Deus queria que Israel se mantivesse fiel a ele. Aí Deus usa os 4 primeiros nãos, tá entendendo? Do decálogo. Não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela, não farás semelhança alguma do que há em cima no céu ou na terra, e nem tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então aí nós temos a palavra fidelidade. Quando chega no capítulo 5, no versículo 16 ou 17, diz: honra teu pai e tua mãe, com mandamentos de promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ali é um mandamento familiar. Entendeu? Ali Deus ele traz a preservação de algo que ele cria. E quando chega nos 5 últimos mandamentos, aí ele vem falando sobre o amor ao próximo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás e nem caluniarás. Eu conheço pessoas que mantêm o casamento intacto até hoje por causa da preservação dos princípios da palavra de Deus. Porque logo então, quando você abre os princípios, quando você dá legalidade, deixa os princípios da palavra de Deus, é uma porta aberta, porque não existe nenhum casamento a 3 que não seja com a presença do nosso Deus. Então, quando falta a presença desses princípios, é fácil do casamento ele se desfazer. Então, hoje o número de divorciado, inclusive é bom ressaltar aqui, que as pessoas que estão divorciando não é só essa geração de hoje. Se você pesquisar, não é só essa geração de hoje. Geração passada Existem também. pessoas com 40 anos de casados, idosos, que estão se divorciando. Então, eu acredito que é um desafio muito grande e a pessoa que não quer entrar pelo caminho e ir para o tribunal do divórcio, ela vai ter que aprender a primeira lição, que num relacionamento nem sempre você vai estar como aquela pessoa que comanda tudo. Vai ter coisa que você vai ter que abrir mão para poder chegar. Alguém tem que ceder num relacionamento conjugal. Eu vivo isso todo dia, porque nós somos casados há 36 anos. Então, tem momentos que se eu não entender, não tiver empatia por ela ou ela por mim, o casamento com certeza ele rui. Ele rui, com certeza ele rui. Então essa fase da pandemia, né? Na verdade já vem acontecendo antes, né? Mas Sim. A pandemia acabou agregando muito para a questão da separação, né? Não, eu acredito que a pandemia, para mim, a pandemia tem algo interessante. Claro que a gente não quer viver, o que a gente viveu foi muita morte, muitos problemas, não é verdade? Sim, que estão se arrastando até hoje. Mas você já parou para pensar? Eu saio de casa todos os dias para trabalhar. E eu digo que eu tenho uma esposa maravilhosa, que eu tenho filhos maravilhosos, que eu amo meu gatinho, que eu amo meu cachorrinho. Aquele comercial de margarina, né? Meu irmão, aí quer dizer, eu sou o cara, né, que tem uma família feliz. De repente, vem essa turbulência toda. Aí você tem que ficar em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e todos os dias. Tá entendendo? Você vai ter que se adaptar a fazer uma coisa que você nunca, tá entendendo, fez. Se você for observar, São Gonçalo, até pouco tempo, por exemplo, São Gonçalo era uma cidade dormitório. As pessoas saem para trabalhar e só voltam para dormir. Agora, como é que fica aquele homem, pai de família, aquela mulher, que agora vem para casa e agora tem que conviver constantemente? Certamente vai sofrer um impacto. Eu acho que isso... Nessa geração atual, nesses tempos atuais, muita coisa mudou, né? Eu não me considero novo, Sim. Mas assim, eu lembro de algum tempo pra cá que muitas coisas mudou. Hoje
é quase que difícil ver a esposa querer ser dona de casa. Sei. Ela quer sair para trabalhar. Sei. Aí o marido também sai para trabalhar. Aí filho fica com a babá. Perfeito. Ou seja, então acabou que durante, às vezes, 5 dias na semana, dependendo do trabalho, 6, e alguns até 7, né? Sei. Então fica aquela distância, ambos vão para os seus afazeres, voltam, vão para a igreja à noite, vamos falar num casal cristão aqui, aquele culto abençoado, voltou, dormiu amanhã, trabalho de novo. Perfeito. Agora, quando parou na pandemia ali, aí teve que viver a realidade, conviver com as indiferenças. Isso aí. Existem muitas pessoas que elas se refugiam, né, numa situação diferente dessa que nós acabamos de viver na pandemia. Por quê? Uma coisa é você levar 8 horas no seu trabalho, volto a dizer. Outra coisa é você ficar 12 direto dentro de casa. Eu acho que ali é um momento especial para o casal poder se alinhar. O casal tem que se alinhar. Porque é muito fácil eu conviver com você fora do mesmo teto. É muito fácil. Agora, nós dois dentro do mesmo teto é algo tremendo. A palavra do Senhor vai dizer, no livro de Salmos, que Davi, ele disse assim: "Ah, se eu tivesse asas como de pomba, eu voaria para bem longe, pernoitaria no deserto, fugiria da tempestade." O que Davi está dizendo? Davi, ele era um grande estrategista. Davi, ele era um homem que lá fora, na guerra, ele era perfeito. Mas quando o problema bateu a sua porta, quando o problema entrou na sua casa, Davi sentiu o peso. Davi, ele sente o peso, porque ele vai dizer no Salmo: "Quem está se levantando contra mim não é o inimigo meu, porque se fosse um inimigo meu, eu o teria suportado. Mas quem está se levantando contra mim é um amigo meu, o meu íntimo, o meu igual, que íamos juntos com a multidão à casa de Deus para adorar." Então existe uma diferença. Quando você trava uma luta lá fora, ela tem um sentido. Você vai requerer de você um posicionamento talvez mais suave. Mas quando a luta se levanta dentro do seu lar, aí já é outra coisa. A sua estrutura vai ter que ser... Porque ninguém nunca espera que alguma coisa venha daquela pessoa que te ama. As pessoas questionam muito isso. Poxa, mas eu não era para estar passando isso com ele. Eu entreguei a minha vida para ele. Poxa, eu me guardei para ele. E como é que ele vai fazer isso? Então as pessoas cobram muito isso. Entendeu? Verdade. Então eu aprendi uma coisa. Jesus, ele ensina isso pra gente. A não colocar mais expectativa, no caso de nós cristãos, mais expectativa em homens do que em Deus. Quando você coloca uma expectativa muito grande numa pessoa, você se esquece que ela vive fases da vida e que ela pode sim uma hora falhar com você. E se você colocar uma expectativa muito além, você vai ter dificuldade para entender a fraqueza daquela pessoa e se colocar no lugar dela. Meu Deus. Vai ter dificuldade. É forte, hein? Eu acho que a parte final, pastor, eu já tive o desprazer de ver essa imagem com um amigo meu. Aquela famosa cartinha que chega na casa do outro cônjuge, já que a cartinha já é o final de tudo, né? Na verdade, o casamento, quando ele tá sendo destruído, já vem dando alguns sinais. Sei, com certeza. E eu vi aquela cartinha chegando na mão desse amigo e ele ficou tão... Poxa, agora é de verdade mesmo. Agora ela entrou na justiça. Pastor, quando que começa tudo ir por água abaixo? Antes dessa carta chegar. Quando começa a dar ruim no casamento? Bom, eu posso dizer com certeza que o momento do desfecho do casamento, em que entra o divórcio, o casal já vem passando por muitas coisas. Você tá aqui talvez alguns exemplos, né? E eu quando eu vou falar sobre família, eu procuro sempre trazer assim algumas ilustrações que alegrem o coração das pessoas, né? E entre essas ilustrações eu me lembrei de uma mulher que ela limpava a casa dela todo dia. Parece uma coisa simples no casamento, né? Uma coisa que não viesse chegar ao ponto de se desfazer. Não venha chegar ao ponto, claro. E ela limpava a casa dela todo dia. E teve um dia que ela limpou o chão da sua cozinha e eles não tinham água encanada. Ela faz o quê? Ela limpa o chão, o marido vai buscar água para encher os tonéis e quando ele está enchendo ele suja todo o chão. Mas ela preocupada
em ser um pouco assim, ignorante com seu marido ou entristecê-lo, o que ela faz? Ela vai orar a Deus, porque ele fazia aquilo muitas vezes, todas as vezes que ela limpava, ele sujava. Já viu aquele tipo do homem que a mulher dá um brinco na casa e ele não valoriza? Ele chega do trabalho, joga tênis para um lado, joga meia para o outro, deixa a toalha molhada. Não é verdade? Esse tipo do homem que não valoriza o que a mulher faz. Ela foi orar a Deus. Quando ela está orando a Deus e foi perguntar ao Senhor, ela foi falar assim: Senhor, eu não posso magoar o meu marido por causa, Senhor, de um chão que ele suja. Mas todas as vezes já pedi a ele, Senhor, ele continua fazendo a mesma coisa, por um descuido. E ela vai orar e Deus fala para ela assim: minha serva, quando ele sujar agora, você vai fazer diferente. Uma coisa simples. Quando ele sujar, você vai fazer diferente. O que, Senhor? Você não vai usar o rodo. Você deixa o rodo em pé num lugar que ele veja, deixa encostar na parede e limpa o chão de joelho e ligada comigo. E ele sujou e ela começou a limpar, diz a ilustração, que ela começou a limpar aquele chão de joelho dobrado, mas ligado com Deus. Quando ele entra com as 2 latas d'água, né, para poder colocar naquele barril, ela levanta a mão para o céu. Antes ele fala assim para ela assim: por que você não usa o rodo? Por que você não usa o rodo ao invés de estar limpando o chão com as mãos? Ela levanta a mão para o céu e ela ali faz uma oração agradecendo a Deus porque Deus havia ouvido ela. A história vai dizer que ele nunca mais sujou o chão. Moral da história: o que faz muitas das vezes um casamento acabar? A falta de sabedoria. Porque aquela mulher, por uma coisa simples, sem precisar bater boca com ele, ela foi orar, ela foi pedir direção a Deus. E hoje, se tem uma das coisas que os casais não fazem muito pouco, é orar e pedir a direção a Deus em tudo aquilo que eles fazem. Então o casamento, ele não acaba quando chega no tribunal, às vezes ele acaba na cama, quando ele deita e não faz um elogio, não pergunta como é que foi o dia dela. Tá entendendo? Quando ele levanta pela manhã, sai para trabalhar, custa ele fazer o café da manhã, custa ele chegar ali, botar a xícara, botar tudo direitinho. Eu sempre brinco e ainda deixar uma notinha de R$100 debaixo da xícara. Olha, e falar para ela assim: meu amor, sai, vai comprar uma lingerie. Não tem mais isso nos casamentos. O pastor Daniel deixou uma forte aí, domingo agora, né? Foi. Botei até lá nos status do Facebook, do Instagram, falou que os maridos pode dar uma mesada mensal para suas esposas. Eu conheço homens que dá assim, eles separam um valor todo mês, independente dos gastos ou não, e deixa para sua esposa. Que esses maridos surjam de uma forma crescente, porque eu sei que isso daí é uma forma também carinhosa de tratar uma mulher. Verdade. Pô, pessoal, então realmente, o casamento ele não acaba ali no final do tribunal. Não, de jeito ele vem dando alguns sinais. Com certeza. E a maioria deles é a falta de comunhão um com o outro e para com Deus. Que o casamento é um cordão ali que Deus tem que estar presente. Eu acho que nós esposos, nós somos os garçons, na verdade. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que coabitar com as nossas esposas, dando a elas honra como vasos mais fracos. Entendeu? Esse é o papel da gente. Lá no livro de Efésios, no capítulo de número 5, está dizendo que nós devemos santificar as nossas esposas pela palavra. Então, o que falta hoje em muitos relacionamentos é comunicação. Mas uma comunicação alinhada. Alinhada, comunicação. Agora, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de comunicação na sociedade, né? Muito grande. Depois parece que facilitou, a tecnologia entrou. Então a gente entrou aqui na questão WhatsApp, Facebook, Instagram, mas às vezes a gente não consegue se comunicar. Eu falo com o Gilberto aqui na rede social direto, mas às vezes para falar com ele pessoalmente tem mais dificuldade. Então isso pode ser isso, que né? Seja uma das causas também, né? Que tem atrapalhado, né? Também. Eu creio que a internet hoje, o aparelho telefônico, as liberdades que estão se dando hoje têm contribuído bastante. Entendeu? Eu estava aqui agora pensando sobre essa questão, só para me fechar aqui, essa questão do divórcio. Você já parou para pensar? Se a Bíblia está dizendo no Decálogo que existe um mandamento familiar, fidelidade, mandamento familiar e amor ao próximo. As pessoas que estão me ouvindo agora e que têm uma vida conjugal e já pensaram em divorciar, ou alguém que divorciou, recomeçou, eu acho que é hora de parar para pensar numa coisa. Jesus ainda faz milagres. Só que o que me chama muito a atenção, trabalhando na área de família, é que as pessoas não acreditam em milagre no casamento.
As pessoas não acreditam que um adultério pode ser vencido, entendeu? Quando o casal busca Deus, tá entendendo? Para vencer aquele pecado que não é diferente dos outros. Aí você vai falar assim, com que base bíblica você fala isso? Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus está no deserto, sendo tentado por Satanás. Detalhe, quem leva ele para lá? Quem leva ele para lá é o Espírito Santo. Então, Deus levou o filho dele. Nem sempre Deus vai colocar a gente numa zona de conforto. Vai provar a gente. Jesus é provado lá, 40 dias e 40 noites. Quando Jesus sai dali, ele não faz, preste atenção, ele não faz paralítico andar, ele não faz surdo ouvir, ele não faz mudo falar, morto ressuscitar. Ele não faz esses sinais, essas curas. Jesus, ele sai dali e vai direto para João capítulo 2, Caná da Galileia. Jesus priorizou o primeiro milagre, por isso que está lá no capítulo de número 2, no versículo 11 ou 14, acho que é o 11. E assim, ele principiou os seus sinais, tá entendendo? Em Caná da Galileia, e seus discípulos creram nele. Por quê? Que Jesus ele vai operar o primeiro milagre num casamento. Então, aí você pega os 5 últimos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás e nem caluniarás. Poxa, se eu creio que uma pessoa que mata pode ser transformada, se eu creio que uma pessoa que calunia pode ser transformada, uma pessoa que rouba pode ser transformada, uma pessoa que cobiça pode ser transformada, por que eu não posso acreditar que uma pessoa que adulterou pode ser transformado? Aí não, eu me precipito e vou logo para o divórcio. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu falaria até umas línguas estranhas aqui agora com a presença de Deus aqui falar, nesse lugar. Pastor, aqui todo mundo pode gostar. Porque, amados, é interessante, as pessoas creem em tudo. A primeira iniciativa, aí eu sou um pastor que eu faço muito a questão de divórcio, de casamento. Casamento, outras celebrações, eu sou bastante convidado. O casal chega ali, tá entendendo? Coloca a aliança diante do Senhor, o propósito diante de Deus. Eles tiveram um processo muito grande até chegar no altar para construir todo o início de uma história de vida conjugal. Quer dizer que na hora que separa, não procura o pastor, não procura o Senhor para poder buscar o milagre de Deus. Então não entra na minha cabeça. Como é que eu creio que um leproso pode ser curado e não creio que um casamento em adultério pode ser, tá entendendo, transformado e voltar a ser o que era? Na verdade, o que a gente sempre conversa com o pastor Daniel, ele sempre fala, né? Que o casal só procura quando já tá no fim mesmo. Só. Acontece muito. Mas quando tá dando aquele sintoma, ninguém senta num gabinete para falar os sintomas que já tá acontecendo, só chega no final de tudo. Acredito que, assim, infelizmente, a maioria dos casais, eles só percebem que tá num estado crítico já nesse final, né? Que às vezes não vai percebendo as pequenas coisas, né? Verdade. Então, quando vai ver, já estoura o problema de uma maneira absurda, aí vai buscar a solução, né? Só que nas pequenas coisas já foram ali, né? Frustrando já o relacionamento. Algum caso pastoral, pastor, já pegou um caso assim para cuidar de uma pessoa que já estava no fim de tudo e conseguiu reconstruir o casamento? Lembro de um aqui que tinha uma pessoa que congregou com a gente, hoje ela mora em Rio das Ostras, não está mais com a gente aqui, são meus amigos hoje em particular. Uhum. Eu lembro que o filho dela, o esposo não era cristão, o filho dela encontrou ele dentro de um bar e ele beijando uma outra mulher. O filho encontrou o pai fazendo isso. Procurou ela, que já estava na igreja, entendeu? E caminhando com o Senhor, e contou para a mãe. Então a mãe divorciou dele. Separaram. E nisso ele vem para transformando vidas. Ele vem, aceita Jesus, e ele ficou 10 anos dentro da nossa igreja, orando a Deus para ela aceitar ele de volta. 10 anos. E eu assessorando ele, cuidando dele. É um amigão mesmo. Se ele vendo a gente, eu quero já mandar um alô para ele aí, dizer que continua amando eles, enfim. E aí, depois de 10 anos, ela me procura, ela entra no meu gabinete e ela fala assim, eu vim aqui conversar com o senhor, ele do lado, ele já cristão, glória a Deus, ele do lado, ela fala assim, eu quero saber do senhor uma coisa, eu posso me divorciar dele? Foi a pergunta que ela me fez. Ela falou assim, eu posso me divorciar dele? Só que eu não sabia que na cabeça dela, ela estava esperando eu dizer um sim,
para seguir com a vida dela, com o plano dela. Essa mulher, mesmo assim, ela tinha temor de Deus. Ela não queria fazer nada que não fosse na direção do Senhor. E ela falou assim, e aí, eu vim aqui para o Senhor me dar a última palavra. Ele está aqui do meu lado, eu posso me divorciar dele? Responsabilidade. Assim, porque a ovelha joga, irmão, joga no peito e você tem que ter Jesus para poder bater a bola e ajudar. E ele sentado do meu lado, eu falei assim, tá aí. Você pode se divorciar dele sim. Ela olhou, ela regalou o olho para mim, ele olhou para mim, não entendeu nada. Ela olhou para mim e falou assim, é mesmo? Eu posso me divorciar dele? O senhor tem certeza? Falei, tenho certeza. Você pode divorciar dele sim. Aí ela começou a rir. Falei assim, porém, todas as vezes que a gente abre a Bíblia e Deus fala porém, tem alguma coisa. Porém, se você se separar dele, você tem que ficar como está, enquanto ele viver. Aí ela abriu o braço e falou assim, assim não dá. Assim não dá, como é que eu vou reconstruir a minha vida? Ela saiu furiosa do meu gabinete. Ela não quis nem falar comigo direito. Moral da história, aquela palavra libertou ela. Aquela palavra libertou ela porque ele conversou com ela e ela falou para ele, eu quero que a gente saia desse lugar, eu quero morar em tal lugar, eu quero uma casa nova para a gente recomeçar a nossa vida. Moral da história, vai ver o casamento deles hoje. Meu Deus. Depois de 10 anos, o homem permaneceu ali firme dentro da Transformando Vidas, da igreja que eu pastoreio, esperando Deus fazer uma obra no coração da sua mulher. E Deus fez. E hoje eu fico assim. Há pouco tempo ele comprou um carro para ela. Hoje ele é aposentado, só para fechar. Ele é aposentado. Sabe onde ele trabalha hoje, depois de aposentado? Faz a segurança do consultório dela de podologia. Hoje ele é segurança dela. Meu Deus, hein? E dirige para ela. Interessante. Ó, eu posso trazer eles um dia que o casal está em extrema comunhão conjugal, porque eu acredito que Deus ainda faz milagre no casamento. Pastor, meu Deus. Estava vendo uns dados aqui, interessante. Também não muito bom. Registro de casamento no ano passado teve uma redução de 26%. E a cada ano, desde 2015 para cá, só vem reduzindo a taxa de casamento. Em contrapartida, o divórcio vem crescendo. E um outro dado interessante para a gente juntar a esse é que a população do nosso país vem crescendo. Ou seja, nós temos um país que está aumentando a população, está reduzindo os casamentos, está acontecendo menos casamento, e está aumentando os divórcios. Isso aí caminha para um fim da família tradicional como a gente está acostumado, né? Isso é um período bem... É complicado. Obscuro. É complicado. É complicado. O que o senhor acha que nós, como igreja, poderíamos estar fazendo para melhorar essas questões? Olha, nessa área de família, casamento, a gente encontra muito o quê? Existem pessoas que estão acomodadas com o relacionamento, a gente fala de uma forma cristã, sem a bênção do casamento. Existem pessoas que estão acomodadas, na verdade, sem buscar uma forma de se organizar. Né? Se a Bíblia diz que Maria e José se alistaram, né? Se a Bíblia diz que hoje nós como cristãos, principalmente nós que somos cristãos, nós temos que obedecer à lei vigente do nosso país, eu sempre aconselho as pessoas a não ficarem... Eu não gosto de usar o termo amigado, né? Os antigos falavam amigado com fé, casado é. Eu não gosto de usar esse termo. Eu acho que as pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer o que é correto. De fazer o que é correto, de estar registrado, de participar do censo. Nós vivemos num país que não tem controle de natalidade. Então você não vai saber, num relacionamento desse, quantas crianças existem. E é o que você falou, vai caminhando para o fundo, entendeu? Porque eu acho que o censo precisa saber. Tá entendendo? Só para resumir, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um casal de amigos meus que estão morando na Flórida. E eles falaram comigo há poucos dias dizendo assim, agora a gente já pode receber o senhor aqui na Flórida. Por quê? Porque nós estamos morando num apartamento com 2 quartos.
Por que ele falou isso para mim? Ele falou isso porque lá não é permitido, de acordo com o número, com o tamanho do espaço, uma quantidade de pessoas que vai além do que o espaço pede. Eles são muito rigorosos com isso. E a gente vê um país com toda essa liberdade, mas sem uma boa administração, é o que eu acabei de falar, o Brasil ele não tem, ele deveria ter um controle de natalidade, ele deveria ter algumas leis que contribuíssem para que essas pessoas não deixassem de procurar um cartório para poder organizar a vida delas. Eu acho que não vai ajudar eles ficando exclusos dessa situação. Entendeu? Eu acho que a questão aí é uma lei que possa chamar a responsabilidade. Porque existem algumas coisas que podem ser proibidas ou impedidas essas pessoas de participarem se elas não forem organizadas. O senhor acredita que muitos dessas pessoas, elas moram juntas, têm uma vida social junta, mas não são casadas? Acredita que talvez já num pensamento, na possibilidade já de se separar e não ter a problemática do divórcio? Eu acho que não. Eu acho que essas pessoas, elas vêm seguindo, de repente, alguma coisa do seu passado. Por exemplo, isso aconteceu muito na minha família. Amigado com fé, casado é. Meu pai dizia para minha mãe, eu não preciso casar com você, a gente já se entende. Eu conheço pessoas dentro da igreja que a mente deles hoje estão mudando, porque até pouco tempo não queria casar. E tem pessoas que dizem, eu já vi pessoas casando que depois que casa o casamento começa a ter problema. Então, eu acho que falta informação. Eu acho que se tiver informação a partir de nossa, como pastores, dentro das nossas igrejas, vai ajudar bastante. Porque a igreja, na verdade, ela foi chamada para fazer um papel social, né? Também nessa área aí. Eu acredito que existe mais uma mística por trás dessa questão da pessoa que quer viver uma vida de casado, mas não se legaliza no cartório. Acaba tendo medo, né? Entrei numa empresa em 2017, onde a maioria eram pessoas que viviam amigadas, né? Viviam ali como marido e mulher, mas não eram casados. Logo em seguida, acho que 6 meses depois, eu caso com a minha esposa, levo algumas pessoas daquela empresa, para o meu casamento, e naquele dia, do dia do meu casamento, despertou neles, não sei se foi a noiva entrando de branco e eu esperando lá na frente todo bonitão. A partir daquele dia, pastor, despertou no coração deles a vontade de casar no cartório direitinho. Que bom, né? Quando eu saí daquela empresa, eu consegui fazer 8 casamentos, pastor. Bom, né? Dando as papeladas direitinho, indicando, vai num lugar tal, de repente você consegue até um desconto, assim, consegue até ter uma gratuidade, isenção para casar de graça, com certeza. Tal, não sei o quê. Então, quando eu saí daquela empresa ali, uns 8 casamentos eu consegui ajudar a fazer. Tem alguma unção, pastor, na minha vida de casamento? Não sei. Deixa Deus trabalhar, né? Eu acredito que tá dentro do que você fala, porque eu entendo que hoje existem muitas portas abertas para quem quer se organizar. Sim. Casamento comunitário, a isenção também daquela taxa, daquele valor alto, porque hoje um casamento está quase R$1.000, se não tiver mais. Não é todo mundo que tem. Na minha época estava R$730. Então, tá uns 800, quase R$1.000. Eu acredito que tem como. Eu já participei de casamento comunitário. Existem meios da pessoa poder ter o casamento gratuito, eu acho que é bom. E outra coisa, eu acho legal isso, eu acho que é uma questão de princípio, de caráter. Você ter uma mulher do seu lado e você honrar ela tendo o seu nome no nome dela. Eu sei que hoje tem pessoas que preferem casar e continuar com o seu nome, mas eu ainda sou daquele tradicional lá de trás. Eu me sinto bem quando a minha esposa vai assinar um documento que ela bota Roseni Pereira de Oliveira Borges. Eu gosto disso, tá entendendo? Eu me sinto bem. E ela também, por sua vez, não tira isso de mim. Então eu acho que os casais precisam conversar sobre isso e precisam organizar, alinhar melhor. Porque eu acho que todo tipo de alinhamento é importante para a felicidade conjugal. Sim, eu acho que esse peso, pastor, dessa questão, não, quando casa parece que tudo acaba, é melhor viver assim, dessa maneira aqui mesmo, amigável, do que casar. Quando casa parece que os problemas vêm. É então, isso mesmo. Eu ouvi muito disso no supermercado, até o conseguir desconstruir. O que é difícil, né? Muito difícil. Verdade. Né? A gente tá falando aqui de casamento, mas quando se trata de família ainda tem a questão dos filhos, né, pai?
que acabam sofrendo com isso. Filho é bênção, né, de Deus, né? Filho é bênção demais. Mas é bênção. Inclusive, eu quero agradecer a Deus pela vida do Felipe, do Marlon e do Flávio. Há pouco dia, tem um tempo, eu chamei eles e eu falei assim, olha, existe uma força no ministério que Deus me colocou para servir. Porque eu costumo dizer que Deus não deu um ministério para mim. Deus não me deu um ministério pastoral. Deus pegou a mim e deu para o ministério. Porque quando você lê Efésios capítulo de número 4:11, vai dizer, e a uns ele deu para tira toda a prepotência de eu dizer que o ministério é meu. Então eu prefiro citar isso. E eu cheguei para os meus filhos, eu falei assim, um dia eu falei para eles, olha, vocês são a base do ministério que Deus colocou na minha vida. Um deles perguntou, por quê? Porque vocês andando na presença do Senhor, eu tenho força para falar abertamente da palavra do Senhor. Mesmo que agora, depois de adulto, vocês escolhessem um caminho, tá entendendo? Que não é bom, espero que isso nunca aconteça, mas o fato de vocês três, meus filhos, estarem na presença do Senhor, há pouco tempo chamei eles no altar com toda a igreja num domingo, falei, tô chamando meu filho Felipe, meu filho Marlon, meu filho Flávio, eu quero agradecer a vocês por serem esses filhos temente a Deus, esses filhos que querem ficar na presença de Deus, esses filhos que, se posicionando assim, eu quero agradecer, eu tenho liberdade para pregar para a família, porque deve ser muito difícil ter que abrir um texto para pregar para a família, eu e a sua mãe, estando bem e vocês fora da presença do Senhor. Tem muitos pais que choram com isso. Pastor, o senhor tá falando aí, estou lembrando aqui, muita gente deve estar nos assistindo em casa, vai assistir esse podcast e deve estar, talvez, com seus filhos, talvez não nos caminhos que gostariam. Sei. E mais um dado aqui, 66% dos jovens cristãos evangélicos abandonam as igrejas durante o período da faculdade. Isso é sério demais. Fora isso, na faculdade. Ainda tem as outras questões que levam os jovens a estar se evadindo, né? Sei. Gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra para essas pessoas. Falar para os jovens que estão assistindo a gente. Tanto para os jovens, os pais, né? E para os pais. Sei. Essa hora ele que pode uma problemática, né? Ele pode estar saindo agora para a faculdade. Pode. Dá uma palavra para ele aí. Dá um puxão, né? Tá bom, nós precisamos separar duas coisas. Existe aquele filho que foi criado nos princípios, né, de Deus. Seus pais deram uma boa criação. E tem aqueles filhos que depois que eles atingiram uma idade, eles se acham no direito. Para mim, os filhos, mesmo com idade acima dos 18 anos, eles só têm o direito de tomar decisões, tá entendendo? De forma muito pessoal, individual, quando eles se casam. Por quê? Porque enquanto eles vivem dentro do lar dos pais deles, eles devem, tá entendendo? Manter os pais deles informados para onde eles vão, aonde eles estão e que hora eles vão voltar. A faculdade é uma bênção, mas o meu filho Flávio, ele falou, pai, eu descobri uma coisa na faculdade. Eu falei, o quê? Só fica mesmo na presença de Deus dentro de uma faculdade, dependendo da que for, se tiver princípios, se foi criado com princípios e se a palavra de Deus estiver enraizada no jovem. Hoje, muitos jovens vão para a faculdade, entendeu? E eles saem da presença de Deus porque eles abriram mão do ensino que os pais deles deram para eles. Porque tem o poder de decisão hoje nas mãos. Agora, que está tendo sim um afastamento muito grande de jovens da igreja, não é só dos que vão à faculdade. É aqueles que estão numa escola, né? Aqueles que estão se envolvendo com amigos que não deveriam se envolver. Não é isso mesmo? Toda vez que ele deixa de ouvir, né, aquele conselho de um mais antigo, um pai, uma mãe, um avô. Com certeza. O próprio Paulo advertiu o Timóteo, né, a respeito de ele continuar seguindo as origens da sua avó, da sua mãe. O próprio Paulo deu um alerta para esse jovem que estava começando. Lembra-te, né? Do que aprendeste, não é verdade? Paulo vai falar isso para Timóteo. E o problema da juventude de hoje é essa. Nós estamos vivendo uma geração Y, né? Uma geração de jovens muito inteligentes, cheio de habilidades, porém jovens que se esqueceu que a resistência está na mão dos mais antigos,
dos mais velhos. E eu estou aqui para dizer que se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Na nossa igreja, eu abraço os mais velhos e cobro isso. Nós temos que abraçar os mais velhos porque eles se deram por nós. Agora, os jovens estão se perdendo por causa dessa facilidade toda que está acontecendo hoje no mundo. Não é verdade? Aquela coisa da família também tradicional que está se perdendo. De final de semana tá todos em volta da mesa, comendo, conversando. Então, eu acredito que hoje muitos jovens, inclusive cristãos que estão fora da igreja, boa parte deles não foi causada essa situação porque os pais não deram bom ensino, foi escolhas. Seria também, pastor, a gente está vivendo um período bem nebuloso no meio cristão, que é uma geração muito apática em relação à palavra de Deus. Perfeito. É uma geração que tanto faz, isso aí. Ouve, mas entra de um lado do ouvido, sai do outro. Seria uma das causas, algum desse tipo de problema que está acontecendo com os nossos jovens hoje, culpa dessas mensagens antropocêntricas, Sei. que vivem hoje na internet, no YouTube, nas lives, em alguns altares de algumas igrejas, que hoje mudou muito, né? Então, assim, a palavra... a gente vê hoje muito pregador relativizando a palavra. Sei. Então, assim, algumas polêmicas. Então, o jovem hoje, ele, antigamente, eu para ter acesso à palavra, né, Gilberto? Era na igreja, nossos pais levavam a gente para a igreja, assistia o culto ali, depois ia para casa, o pai e a mãe ali em casa. De um tempo e televisão, né? Os programas de televisão. Hoje em dia, eu acesso o YouTube, a visão teológica que eu quiser, eu vou achar um pastor que concorde comigo. Isso aí, isso mesmo. Isso tem sido uma problemática muito grande pra gente? Olha, eu vou... falando-se de jovens hoje na família, a família cristã, falando-se de jovens hoje, primeiro, isso é uma coisa que não acontece só com os jovens. As pessoas hoje elas não estão muito associáveis a querer ouvir mensagens ou, tá entendendo? A ter liderança, no sentido simples da palavra, que pegue no pé. Hoje nós temos uma galera hoje dentro da casa do Senhor que vem sendo motivada, né, por um sensacionalismo dentro das igrejas. É complicado às vezes falar até algumas coisas, mas a gente precisa falar. Você hoje entra em determinados lugares que você não sabe se você está entrando na casa de Deus ou não está entrando. E o jovem, ele gosta muito de oba-oba. O jovem, ele gosta muito de espetáculo. Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo que... Eu olho o departamento infantil na Transformando Vida, como tem igrejas também que trabalham nesse porte. As nossas crianças, desde a hora que eles entram, eles aprendem Bíblia. Nós não temos um parquinho dentro da igreja, nós não temos brinquedo no espaço das crianças. Por quê? Porque a gente quer inculcar neles a palavra de Deus. Ficar rabiscando papel. Não, a Bíblia diz, inculcarás estas palavras nos teus filhos, lá em Deuteronômio capítulo número 6. Ou 5, está dizendo lá, inculcarás aos teus filhos. Então tudo começa quando eles são pequenininhos. Aprender a ter experiências com Deus desde novo, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje o jovem não gosta que uma pessoa mais experiente ou um mais velho dentro da igreja chame a atenção dele. Ele não gosta que chame a atenção dele. E os meus filhos foram criados assim. Todas as vezes que eles reclamavam de um obreiro, de um diácono, minha esposa dizia assim, olha, eles são os oficiais da casa do Senhor, respeita eles. Minha esposa nunca deu a eles uma oportunidade de ir contra esses trabalhadores para poder, tá entendendo, tentar massagear o ego deles. Por isso eu tenho 3 filhos hoje na presença do Senhor. Quando você pega os 10 mandamentos, são 9 nãos. E só um mandamento que não tem a palavra não, que só um mandamento tem a palavra sim, perdão. Só um mandamento. Então, se você não cria o filho mais com não, ou cria ele mais com sim, você precisa equilibrar isso aí. Hoje nós precisamos dizer não para essa juventude. Tá errado, não é assim, é desse jeito. Aliás, eu não sei nem como é que ainda tem alguns dentro da nossa igreja. Porque eu sou muito assim, direto.
tá entendendo? Na orientação para jovens. Mas eu acredito que esses jovens, eles têm valor, mas eles não podem abrir mão daqueles que preservam o princípio da palavra do Senhor. Porque quando eles abrem mão, o mundo tá aí, exatamente para querer tragar eles. E pastor, como é que a gente se defende desses tipos de pregadores só? Pregam o que lhe convém, a palavra que vai dar visualização, que vai trazer um público para ele, porque na verdade, infelizmente, tudo gira em torno de dinheiro, né? Fama, dinheiro. A gente consegue blindar os nossos jovens? Tem como blindar porque existe um povo no Novo Testamento chamado de bereanos. Tá entendendo? Eles eram, tá entendendo, uma classe de irmãos que você podia estar pregando, mas eles consultavam a palavra de Deus. Então hoje não dá para você chegar, ouvir e não conferir o que está sendo ensinado na palavra do Senhor. Entendeu? Hoje não dá. Hoje eu estou pregando, eu ensino isso lá na igreja. Gente, todas as vezes que eu estiver pregando, abra sua Bíblia, me acompanha. Para ver se eu estou dentro do texto, para ver se eu não estou pregando alguma coisa para me dar pretexto, para daqui a pouco eu venha trazer uma heresia. Porque esses dias eu falei, aqui eu não vou pregar mensagens de autoajuda. Eu vou pregar mensagens de arrependimento, eu vou pregar contra o pecado. As igrejas, Jesus está voltando. Eu não posso pregar só positivismo. Eu não posso pregar que é só vitória. Não, a vida da gente tem momento de perda. A perda faz parte. Entendeu? Se não faltar nada na tua vida, você não vai buscar a Deus. Verdade. Você vai deixar cair no esquecimento. Então, para mim, pregador hoje é aquele que prega a doutrina do pecado, tá entendendo? Prega sobre o inferno, fala sobre santificação, regeneração, transformação, porque se numa mensagem que se ouve numa pregação não tem exortação, não tem edificação e não tem consolação, e sobretudo Jesus não é o tema central daquela pregação, então é preciso que as pessoas abram os olhos, porque hoje nós temos tantos templos abertos, né? Muitos templos, tá entendendo? E eu costumo dizer, só para finalizar, você tem que separar o que é culto de reunião. Um lugar que você vai e é só revelação não é culto, é reunião. Um lugar que você vai e só expulsa demônio não é culto. Tá entendendo? É um trabalho de libertação. Um lugar que você vai, chega lá, não vai para receber nada, vai para dar a Deus, lá é o lugar do culto. Onde você vai adorar, onde você vai glorificar o nome do Senhor, onde você vai bem dizer e não pedir nada a Ele. Só vai deixar. E vai emendar com o que diz Romanos 12 também, né? 12:1? 12:1. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? No demais, irmãos meus, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja não foi chamada para ter a forma do mundo. A igreja foi chamada para ter a forma de Deus, o modelo que é Jesus. Pastorzão, pergunta de um internauta aqui. Ele gostaria de saber... do Matheus Vicente. Ele gostaria de saber como que foi, pastor, o início do seu ministério. Como é que foi o início? O início do seu ministério. Quando Deus... Ele quer saber mesmo? Ele quer saber. É rápido. É rápido. Bom, eu cheguei na igreja do pastor Miguel, que depois eu casei com a filha dele, se tornou o meu sogro, hoje ele já dorme. Aqui então só tem casado com filho de pastor verdade, aqui, né? Verdade. Meu Deus. Mas aconteceu algo tremendo. Esse meu sogro, esse meu pastor, ele era um homem de pouca cultura, mas muito trabalhador, muito dedicado no evangelho, ganhador de alma, né? Uma bênção. Então, quando eu cheguei na casa do Senhor, ele olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você quer ficar aqui, quer trabalhar aqui, quer congregar aqui? Eu falei: sim, pastor Miguel, eu gostei da igreja. Ele falou assim para mim: então fica aí, fica sentado aí, quando eu cismar de chamar você, eu chamo. Foi a palavra que ele me deu. Ele não falou para mim, vai para a escola dominical. Ele não falou para mim, tem culto terça, quinta e domingo. Ele falou: senta aí, fica aí. Quando eu precisar, eu te chamo. Acabou. E fiquei sentado lá. Fiquei sentado. Entendeu? Então, eu não tive aquela coisa de alguém para botar eu no colinho. Ele falou assim: bom, agora que você ficou sentado, vai para um trabalho de libertação lá dentro do Coelho. Porque tem um trabalho de libertação que esse jovem faz lá e você vai ajudar eles.
E eu fui pro monte orar com os jovens, jejuar 3 dias com ele. Então eu não tive vida boa quando cheguei na igreja. Eu já cheguei, tá entendendo? Sendo levado pro caminho para andar certo, compromisso com Deus. E isso eu já preservo há quase 40 anos. Mas foi a palavra que o pastor me deu. Você quer realmente ficar aqui? Senta aí. Quando eu cismar, que eu achar que a hora eu te chamo, te envolvo, eu fiquei sentado. Uma das coisas que muitas pessoas não querem esperar. Tem pessoas que estão migrando de igrejas. Tem pessoas, você vai numa congregacional, você encontra pessoas de 40 anos congregando, 50 anos, já passaram por 3, 4 pastores. Essas igrejas que mudam, né? São pastores itinerantes. Você vai numa Assembleia de Deus, você encontra pessoas há anos lá, ali, plantado ali. E hoje nós vivemos numa geração de jovens que quando ele se sente um pouco apertado sob pressão, entendeu? Ele migra, ele sai. Rapidinho, né? Entendeu? Mas quando Deus me chamou através do pastor, não me deu vida boa, não. E Transformando Vida, a comunidade evangélica Transformando Vida. Como que hoje o senhor é o pastor Cláudio Borges. Chegou ali no Bandeirante ali, sim. Todo mundo conhece o senhor. Hoje, São Gonçalo, todo mundo conhece o senhor. Hoje sim. E a igreja... Comunidade Evangélica Transformando Vida. Como que se deu início lá, pastor? Ela surgiu assim, né? Eu estava disperso, né? E aí um pastor que tinha uma igreja do lado do Instituto Cultural Amendoeira queria ir embora para Minas, era um salão, e ele queria passar todo o material, queria passar a igreja para alguém. Aí me convidaram e falaram para mim assim, ó, tem um pastor que está indo embora para Minas, ele está com a esposa e os filhos dentro da igreja 3 meses, e aí a obra não cresce, ele quer ir embora. E quer saber se alguém quer dar continuidade. Aí foram lá em casa me procurar. Eu falei assim, não quero de jeito nenhum. Eu quero trabalhar, eu quero cuidar da minha família, quero dar um tempo desse negócio de ministério, passando muita dificuldade. Por fim, minha esposa falou assim para mim, filho, se Deus é contigo, vai lá olhar o salão. Coisa boa é quando a gente escuta a esposa da gente, né? A minha esposa poderia ter falado para mim, não, vai arrumar um trabalho, nós estamos com a geladeira vazia, não tenho vergonha hoje de falar aqui, estávamos mesmo, só tinha água. Não, filho, mas vai lá, dá uma olhada lá, se Deus for contigo, vai prosperar. E eu fui, quando chegou lá, tudo correu bem. Comecei o trabalho devagarinho, não era pastor, era um presbítero ainda, até que Deus foi enviando as pessoas e depois um pastor conhecido nosso orou a Deus durante 15 dias para saber se deveria me levar ao ministério pastoral. Esse pastor que já dorme no Senhor, pastor Péricles, da Igreja Cristo Vivo, quero mandar um abraço para a pastora Sônia, me consagrou ao ministério, fomos caminhando, fomos para um galpão ali perto do galpão, saímos para esse prédio que nós estamos hoje, um galpão de 750 metros quadrados. Hoje nós estamos numa sede própria de 1.820 metros quadrados, como propriedade da comunidade evangélica Transformando Vidas, e eu falo com muito orgulho. Eu louvo a Deus quando eu entro naquele lugar e não tem nada ali no meu nome, porque eu tô livre. Meu Deus. Mas se Deus me tirar daqui hoje, a igreja não fica mais na mão de ninguém. E feliz vai ser o pastor que já está encontrando tudo prontinho como Deus está deixando aí para a glória do seu nome. Estamos aí há 25 anos. 25 anos, pastor? 25 anos de ministério. Meu Deus. Endereço para quem quiser muito visitar, conhecer. Muito bom. Bem aqui, ó, no coração de São Gonçalo. Depois um pouquinho do Alcântara, nós estamos ali, Estrada Raul Veiga, 2810. Amém? Estamos ali bem perto do Instituto Cultural Amendoeira, no bairro de Amendoeira, bem na principal do ônibus. Passando a Praça do Bandeirante, né? Perguntou onde é a Praça do Bandeirante. Transformando Vidas aqui, pastor Cláudio. Todo mundo já sabe. Agora tá ficando melhor, que vai ter um mercadão ali. E estão aprontando agora, então a igreja do lado, nós vamos fazer à frente, vai ficar bonita também. Então é fácil encontrar. Nós temos os nossos cultos ali, às terças à noite, 19h30. Quarta pela manhã, 8h30 da manhã. Sexta-feira, libertação pesada, forte, né, às 19h30. Domingo pela manhã, culto de louvor e adoração. E à noite também, culto de evangelização, adoração para a glória do Senhor às 19 horas. A música ali tá garantida. Tem um guitarrista amigo meu, Andrezão, ali, segurando aquela guitarra. André, o Flavinho, tem o Bruno também. Segurando aquele baixão dele. O Flavinho tá aí, O culto acaba, Flavinho não quer sair de dentro da igreja. Eu fico, rapaz, tem que apagar as luzes. Ele fica lá no altar. Música, né? Todo lugar é a mesma coisa. E ele fala comigo, pai, não adianta. Às vezes tem uma música que eu toco aqui, que eu levo dias ensaiando ela.
Verdade. Entendeu? Aí agora ele tá falando que quer trocar o baixo, vou ver se eu dou uma força a ele. Aí, ó. Eu tenho vontade de dar um baixo pra ele, eu não sei como... Ele tem um Oric, não sei se ele ainda tá com aquele Oric... Não, ele quer desfazer agora. Oric de 5 cordas. Eu tenho vontade, você que toca baixo, eu tenho vontade de dar um baixo a ele, aquele que, você vai entender, ele não tem os trás. Não tem, e ele não tem também, ele é preto, todo preto, só tem as cordas. É flats. Eu acho que esse aí, o cara pra tocar... tem que estar afiado, tem que estar tudo em dia, o dever de casa tem que estar feito. Falei assim, pô, ainda vou dar um baixo. Flavinho, tô te ajudando aí, cara, tô te ajudando aí, meu irmão. Eu comprei o som pra ele, né, qual é a marca daquele som? É que são 4 bocas embaixo e a outra em cima da tua cabeça. Só. Perfeito. Eu tive lá esses dias, tocando lá com o Andrezinho lá. Ele falou assim, pai, pra que isso tudo? Isso daí é som pra poder usar externo, pai. Eu falei, mas tem volume, segura, fica quieto. Tá lá, já tem mais de 10 anos que ele tem aquele som, nunca deu problema. Não, muito bom, muito bom. Nunca deu, tá lá, então... Ainda falamos o nome da marca que não tá patrocinando a gente. Falamos o nome da marca, se quiser, né, tá nos ajudando, se sua marca aparecendo ali. Pastor, é rede social do senhor, da igreja, poderia passar para o nosso pessoal. Tem o Instagram, né, da CETV, @CETV Missões, né, eu tô por ali, tem também o meu Instagram, Pastor Cláudio Borges, vai aparecer lá. Deixa eu botar aqui entendeu? Aí quer dizer, embaixo. Pessoal que quiser achar a gente é fácil, não é difícil não, é que nem ele falou, achou fácil. Pastor, é uma honra estar com o senhor. Para mim foi um prazer. Aprendizado, sentimos até a presença de Deus aqui. Verdade. É bom estar com vocês. Olhando um pouco dessa sabedoria aí. Amém. Hoje foi só um pouquinho, a próxima a gente suga mais. Para mim, essa é a minha primeira experiência com vocês. Né, eu já tive em rádios e outros lugares, mas assim... Um podcast bate-papo mais descontraído. Às vezes eu fico olhando vocês pelas fotos, eu falo, rapaz, tem uns camaradas de peso lá, uns armários lá. Pastor, mas foi uma honra te agradecer pela presença. Agradeço. Aos ouvintes que estão conosco até agora também. Verdade, muito bom. Pastor, posso mandar um abraço aqui? Opa, com certeza. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos na Bahia, cidade de Itapetinga, né? Que com certeza estão ligadinhos com a gente nas programações, vão estar nos vendo. Quero mandar um abraço para Lívia e Marcelo, que estão saindo da Austrália, estão vindo ao Brasil. Quero mandar também um abraço para nossa irmã Larice, minha filha americana, também o seu esposo Claudiano, na cidade de Boston. Estou para ir lá agora, para pregar a palavra lá, se Deus permitir, ano que vem. Forte, entendeu? Então quero mandar um abraço também para Gisele, que está na França, né? Também uma grandona que... Nós temos tido assim um relacionamento de pai e filhos ministeriais muito bom. E finalizando, um abraço ao apóstolo Luiz, que é o meu paizão, que me dá aqueles conselhos quando eu preciso, da Igreja Terra Santa ali no Fonseca. Um abraço ao nosso querido apóstolo Luiz Escotore Júnior, um homem de Deus, que ensina bastante. Pastor global, né? Ele tá querendo, né? Ele tá querendo. Gente, pedir você que tá aí conosco. Sim. Segue a gente aqui no Instagram. Se inscreve lá no canal no YouTube, dá o seu like lá e vem com a gente. O nosso Instagram, Impactado Cash, e o nosso canal no YouTube, só Impactados, tá? Procura lá, dá aquele like, né? Comenta, compartilha aqui o nosso Ativa vídeo. O sininho também, que é bom, né? Toda vez que tiver um material lá, Verdade. Vídeo, você vai estar. Pessoal da Transformando Vidas, capricha aí, hein? Aí, entra lá, ó. Pedido do pastor, hein, gente? Tô pedindo a vocês, entra lá. Vão ser disciplinados, hein? É isso aí, senão vai ter gabinete, né? Pastor, obrigado. Deus abençoe, tudo, pastor. Obrigado Deus a vocês. abençoe. Tá bom, foi um prazer.